Vamos então dar início aos trabalhos da mesa 3. Queria ainda que, muito brevemente, saudar os organizadores desta reunião e manifestar a minha felicidade por ter sido convidado para estar aqui presente com novas investigações sobre este período. Queria saudar estes 3 participantes da mesa 3 e passar desde já a palavra para Érica Lopo de Araújo, que vai falar sobre a restauração e a guerra no Reino, o governo das armas do Alentejo e o Conde de Óbidos, 1642-1643. Boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo, à comissão organizadora, a Gustavo e a Daniel pelo convite, também ao professor Fernando Dores Costa por ter aceitado mediar a nossa mesa, e a todos os professores que, desde de manhã, têm trazido colaborações muito valiosas às nossas pesquisas. Bom, como o professor já disse, o título dessa comunicação é A Restauração e a Guerra no Reino, o governo das armas do Alentejo e o Conde de Óbidos, 1642-1643. Bom, como se discutiu bastante, especialmente ao longo de todo o dia de hoje, a Guerra da Restauração promoveu a construção de uma atmosfera de competição e de disputas por poder político. Nessa disputa de poderes, a fronteira do Alentejo terminou por ocupar um espaço bastante especial, desenvolvendo uma relação bastante particular com a corte lisboeta. Naqueles 2 espaços, corte e fronteira alentejana, se observou uma espécie de contaminação dos problemas em um espaço no outro. E essa contaminação se refletia na necessidade de construção de uma hierarquia de comandos e também respeito à autoridade desses mesmos comandos. Então, dentro desse contexto, essa comunicação tem como objetivo apresentar 2 episódios de grande repercussão para o destino de Portugal, episódios esses que ocorreram entre os anos de 1642 e 1643, durante o governo das armas do Alentejo do Conde de Óbidos. Bom, em outubro de 1642, Dom Vasco de Mascarenhas, Conde de Óbidos, assumiu o governo das armas do Alentejo, trocando de posto com Martim Afonso de Melo, que passou a ocupar o governo do Reino do Algarve. Até aquela data, de outubro de 1642, se contarmos desde 27 de dezembro de 1640, quando o rei Dom João IV criou os governos das armas das províncias, das 5 províncias do reino, aquela província do Alentejo ela já tinha sido governada por 2 governadores de armas, nomeados por Dom João IV, sendo que, na prática, foram 3. E aí eu explico. O primeiro deles foi Dom Afonso de Portugal, conde de Vimioso, que ocupou o posto de dezembro de 1640 a abril de 1641, portanto, por um período bastante reduzido de 4 meses. Nesse momento, em abril de 1641, chegou àquela praça Matias de Albuquerque, militar experiente em África e no Brasil, como é de conhecimento geral, e que, embora tenha sido enviado para pôr cerco a Évora e a Campo Maior, terminou por ocupar aquele ofício que tinha sido dado inicialmente ao Conde de Vimioso. Esse exemplo da substituição do Conde de Vimioso por Matias de Albuquerque demonstra bem a ausência de respeito às hierarquias e o clima de competitividade existente naquele espaço. 4 meses depois, já no mês de agosto de 1641, deu-se a nomeação de Martim Afonso de Melo, que ocupou aquele ofício por cerca de 1 ano. Bom, a saída de Martim Afonso de Melo, daquele governo das armas, ela diferiu um pouco da do Conde de Vimioso, porque, enquanto o Conde de Vimioso saiu por ordem régia, ele foi destituído daquele ofício, Martim Afonso de Melo pediu para não mais ocupar aquele ofício. A razão para que aqueles 2 governadores, para que esses 2 homens deixassem aquele governo de armas, entretanto, guarda algumas semelhanças.
Como principal teatro de operações da Guerra da Restauração e de uma guerra interna dos comandos, observaram-se no Alentejo 2 fenômenos: a politização de problemas militares e a militarização de problemas cortesãos, conduzindo a uma instabilidade nos quadros superiores. O Conde de Vimioso e Martim Afonso de Melo, padeceram desse segundo problema, que foi a militarização de problemas cortesãos. O Conde de Vimioso teve seu posto inicialmente reduzido de governador-geral das Armas de Portugal a apenas governador das Armas do Alentejo, por influência de Francisco de Lucena, que já foi um pouco relatado hoje na fala do nosso amigo Daniel de manhã. E foi posteriormente, Martim Afonso de Melo, o Conde de Vimioso foi posteriormente destituído desse ofício, né, de governador das Armas do Alentejo, em razão de rumores sobre a sua inexperiência militar. Bom, Francisco de Lucena era secretário do rei Dom João IV, com quem possuía relações estreitas, em razão de ter desposado uma parente próxima do então Duque de Bragança e de ter estudado no Paço de Vila Viçosa. Lucena tinha ocupado a Secretaria de Estado de Portugal durante o período da monarquia dual, e, em razão disso, provocava o ciúme de outros nobres que queriam ocupar aquele posto. A rivalidade entre os mais graduados se refletia na opinião pública acerca da capacidade de comandos de uns e outros, e foi essa a razão que levou à destituição do Conde de Vimioso. Já o inimigo desculpa, achei que estava baixo. Já o inimigo de Martim Afonso de Melo era o Conde da Torre, que, embora devesse lutar ao seu lado, como seu mestre de campo, não o fez. Ele se insurgia contra a sua autoridade, agindo muitas vezes independente e até contrariamente às suas determinações. Esse episódio demonstra a falta de profissionalismo, evidente, e que as relações estabelecidas dentro do Exército eram dominadas por um cariz pessoal que conduzia a um desrespeito das hierarquias de comando. Bom, os conflitos entre o centro político e os altos comandos do Exército promoviam mudanças de postos, que eram uma medida exata da instabilidade de que eram uma medida da instabilidade das chefias militares e jogos de inimizade cortesãos entre fidalgos sem experiência de postos de comando superior. Esses vetores, contudo, eles eram bilaterais, ou seja, poderiam acontecer dois tipos de situações. De situação. Conflitos cortesãos poderiam ter resolução no espaço da fronteira alentejana, bem como problemas criados na fronteira poderiam ser levados para serem solucionados na corte. E é um pouco disso que essa comunicação tem como objetivo de mostrar a partir dos 2 casos, que são o caso Lucena e o não cerco a Badajoz. E aqui eu começo com o primeiro caso. O primeiro caso a ser tratado será o do secretário do rei, Francisco de Lucena, preso em Lisboa em setembro de 1642, sob acusação de envolvimento com espanhóis e suspeita de infidelidade. A família de Lucena, e este em particular, ocupavam tradicionalmente a Secretaria de Estado de Portugal durante a monarquia dual, e sua proximidade com o Conde-Duque de Olivares foi utilizada por seus opositores. Contudo, em razão da falta de provas e da proximidade de suas relações com o monarca, sua libertação não tardaria. Por isso, era preciso que seus inimigos encontrassem uma maneira rápida de retirá-lo de uma vez por todas do centro político e das graças do rei. E foi o que aconteceu em janeiro de 1643. O Conde de Óbidos participou, juntamente com o já mencionado João Mendes de Vasconcelos, seu mestre de campo general, e também com Dom João da Costa, que era um aliado do Conde de Vimioso. Aqui vocês podem ver essa lista de aclamadores, para facilitar a compreensão. Pronto. Tratou-se da apreensão de 2 grupos de cartas, né? Um deles compostos por 3 cartas endereçadas a Francisco de Lucena, uma delas escrita por seu filho, supostamente escrita por seu filho primogênito, Afonso, que vivia em Madrid, outra de Diogo Soares, que fora secretário do Conselho de Portugal em Madrid, e ainda uma terceira do próprio Conde-Duque de Olivares. Bom, embora esse caso nunca tenha sido totalmente esclarecido,
Uma obra que traçou perfis humorísticos dos principais personagens da Restauração, escrita por volta do ano de 1644, tratava abertamente do envolvimento do ressentido Vimioso. E aqui eu cito: em descobrir a traição, ganhei muita opinião, e se mais cedo soubera, retirado não estivera. O conflito entre Vimioso e Francisco de Lucena representava um dos grandes duelos da corte, a luta dos aclamadores contra aqueles que ocuparam postos de destaque durante a monarquia dual. No episódio em questão, o espaço da fronteira alentejana serviu para solucionar problemas cortesãos e políticos. Naquele momento de grandes incertezas e muita competição, era preciso escolher uma posição e ter sempre uma rede de aliados, pois o recebimento de um posto de chefia, por si só, não implicava necessariamente respeito das hierarquias de comando, e um inimigo interno poderia ser grande adversário, como acontecera no caso de Martim Afonso de Melo. Bom, nesse mesmo ano de 1643, decidiu-se sobre o uso militar do rei para mobilizar homens que, de outro modo, não se disporiam para a guerra, bem como para garantir os meios materiais indispensáveis ao exército. Dentre as muitas recomendações de Dom João IV para o Conde de Óbidos, enquanto governador das províncias do Alentejo, ele trazia uma recomendação especial, que era o uso militar, a questão da construção de um conselho de exército. Não estou aqui dizendo que a utilização de conselhos de exército não fosse usual, mas ela trazia questões importantes. Ordenava o monarca a decisão em conjunto, a fim de garantir a defesa e conservação daqueles reinos e também o sucesso daquela campanha. Bom, compunham aquele conselho o Conde de Óbidos, enquanto governador das armas, também Francisco de Melo, Monteiro Mor e general da cavalaria, Joane Mendes de Vasconcelos, mestre de campo-general, Matias de Albuquerque, conselheiro de Estado, Dom João da Costa, general da artilharia, Antônio de Saldanha, um fidalgo aclamador, e ressaltava o monarca que, caso julgasse necessário, o Conde de Óbidos poderia ainda chamar todos os mestres de campo, e também os coronéis e tenente-general da cavalaria. Uma outra recomendação bastante especial foi também dada por Dom João IV. O rei determinou que não se deveria passar um só dia sem que houvesse conselho, e de suas resoluções se deveria dar conta ao monarca infalivelmente a cada 2 dias. Bom, a campanha teve início, agindo vitoriosamente contra Valverde, e ali naquela praça recebeu-se a notícia de que Badajoz encontrava-se com pequena guarnição em razão do deslocamento do conde de Santisteban para Mérida, com a maior parte do exército castelhano. Em razão da notícia de mais condições de defesa de Badajoz, foi feito um primeiro conselho militar para deliberar sobre a possibilidade de atacar aquela praça, e no que se obteve uma resposta positiva. Essa ação ambiciosa, autorizada pelo Conde de Óbidos, possuía, segundo o professor Fernando Dores Costa, o caráter das decisões aventureiras, que estava em perfeita consonância com a busca pela glória, bastante característica daquele espaço de destaque do Alentejo. Bom, era o dia 19 de setembro, 2 dias depois de terem saído de Valverde, quando o exército chegou a Badajoz. Segundo Gastão de Melo de Matos, naquele momento se deram uma série de operações um tanto desconexas, um tanto mal formuladas, em que inúmeros fidalgos desejosos de angariar destaque, né, naquele espaço da fronteira, que abandonavam seus postos e iam participar daquela campanha. Muitos deles foram, inclusive, repreendidos pelo Conde de Óbidos por essa razão. Tudo leva a crer que, na verdade, essa investida em Badajoz tivesse realmente como objetivo a invasão daquela praça, contrariando os argumentos utilizados pelo Conde de Óbidos mais tarde, de que tratava-se apenas de um mero reconhecimento de área. Corroborando com essa ideia de que se tinha realmente a intenção de invadir Badajoz, foi encontrado um documento datado de 23 de setembro,
em que o conde de Óbidos escreveu uma carta ao vedor do Alentejo, em que ordenava a contratação de 2 engenheiros. Isso confirma a ideia de que tenham chegado a ser construídas trincheiras naquela região de Badajoz. Perdão, naquela praça de Badajoz. Bom, desde o dia 19 de setembro, contudo, o conde de Óbidos agia sem dar notícias ao rei. Agia de modo independente, contrariando a determinação que lhe fora dada. Em protesto a essa falta de comunicação, o rei repreendeu o conde através de uma missiva no dia 23, em que reclamava sobre a ausência de comunicação, que tinha sido ratificada inúmeras vezes e que não vinha sendo cumprida pelo conde. Retomando a campanha, o conde antes de concretizar aquela grande investida, o conde de Óbidos ordenou um segundo reconhecimento de área, que teria sido realizado por Joane Mendes de Vasconcelos, mestre de campo general, Matias de Albuquerque, e também pelo engenheiro e padre jesuíta João de Cosmander. Nesse novo reconhecimento, souberam do retorno a Badajoz do conde de Santisteban, que dispunha, segundo informavam, de uma guarnição bastante forte. E, nessa situação, foi chamado um novo conselho para se decidir, afinal, sobre a invasão ou não invasão, o cerco ou não cerco a Badajoz. Bom, embora... Desculpa... Pronto. Embora divirjam os relatos que sobrevieram sobre o assunto, Gastão de Melo de Matos indica que o conselho foi composto por cerca de 20 homens. Nessa ocasião, o mestre de campo general, Joane Mendes de Vasconcelos, sugeriu que se levantasse o cerco, no que foi apoiado pela grande maioria dos presentes. De acordo com o conde de Ericeira, as palavras de Joane Mendes de Vasconcelos teriam sido, abro aspas, buscar empenhos dificultosos sem meios proporcionados era erro irrecuperável. E foi essa a justificativa, e segundo informa o conde de Ericeira, essas palavras estavam escritas no relatório que Joane Mendes de Vasconcelos escreveu para justificar o não cerco a Badajoz. Teriam votado contra apenas Dom Nuno Mascarenhas e Matias de Albuquerque, e assim levantou-se o cerco, em data incerta, mas provavelmente no dia 24 de setembro. O não cerco a Badajoz possuía um poder simbólico muito grande. Significava a demonstração da falta de forças de Portugal para os demais países, a quem pedia que reconhecessem a sua independência. Para além disso, envolvia diretamente o rei, que participava daquela campanha. E não bastasse o valor simbólico da perda, o pensamento de que uma vitória portuguesa pudesse ter ocorrido era real. Segundo o padre Gaetano Passarello, que escreveu sobre os sucessos da restauração, eram mais as condições de defesa e, possivelmente, Badajoz seria forçado a render-se, por falta de abastecimento, caso o exército português persistisse no cerco. Bom, enquanto no primeiro caso, no cerco a Lucena, o conde de Óbidos fez escolhas certas, sendo identificado pelo rei e por parte da corte, no caso, pelos aclamadores, como defensor do reino e homem competente a serviço da monarquia, a situação seria bastante diferente no segundo caso. Sua ação ousada de pôr e não pôr e retroceder no cerco a Badajoz, bem como sua desobediência em comunicar o monarca, resultaram em séria punição. O intento do conde de Óbidos de exercer o seu ofício com maior autonomia de decisão não foi bem visto pelo monarca, que pretendia limitar a autoridade dos postos de comando naquela fronteira do Alentejo. No dia seguinte, após o retrocesso no cerco a Badajoz, o rei destituiu dos ofícios e mandou recolherem-se à corte o conde de Óbidos e também o mestre de campo general, Joane Mendes de Vasconcelos. Alguém precisava ser punido, e esse alguém era o conde de Óbidos, enquanto o superior daquele comando. Embora Joane Mendes de Vasconcelos tenha sido recolhido a Lisboa, poucos meses se passaram até que ele retomasse o seu posto. O conde de Óbidos, contudo, teria um destino diferente,
e passaria 2 anos e 3 meses afastado das graças do rei Dom João IV, só voltando a receber nomeação para um novo posto em janeiro de 1646. Relembrando que esse episódio ocorreu em setembro de 1643. Os 2 episódios em questão são bastante representativos do clima de competição, intrigas e tentativas nem sempre bem-sucedidas de ascensão que marcaram a restauração portuguesa. A fronteira do Alentejo destacou-se como um lugar de embate real da guerra, espaço onde ocorreram conflitos internos de disputa de poder, e ainda mais. Nos 2 espaços em estudo, a fronteira foi utilizada como lugar onde se tentavam solucionar problemas que não poderiam ser resolvidos na corte. No caso Lucena, talvez a presença de aliados do secretário ou do próprio monarca em Lisboa impedissem a concretização de um plano que ele retirasse do poder. E só foi possível que este se concretizasse no ambiente da fronteira. No segundo caso, quando o conde de Óbidos buscava maior autonomia e prestígio através de uma ação arriscada, esta não poderia se dar se ele permanecesse na corte. Era necessário o deslocamento para a fronteira para que suas ações possuíssem valor e angariassem posterior reconhecimento no espaço cortesão. Mas o não cerco a Badajoz pode ser ainda compreendido a partir de outra perspectiva. A punição a que o conde de Óbidos foi submetido demonstrava que episódios ligados à guerra, ocorridos na fronteira do Alentejo, tinham repercussão na corte. O ostracismo de pouco mais de 2 anos a que o conde de Óbidos foi submetido representou a politização de um problema de ordem militar. Naquela província do Alentejo, os fenômenos da politização de problemas militares, bem como a militarização de problemas cortesãos, conduziram a uma instabilidade dos quadros superiores do exército. Tal instabilidade encontrou expressão, para além da constante mudança dos governadores das armas daquela província, e ostracismo também, na queda em desgraça. E dessa prática foram alvo também os militares Matias de Albuquerque e Joane Mendes de Vasconcelos, entre tantos outros. O caso do conde de Óbidos serviu ainda para demonstrar como a relação tensa entre os 2 maiores espaços de poder no Reino de Portugal tiveram impacto na trajetória política de seus protagonistas. Fico por aqui. Passamos, então, à intervenção, à comunicação de Maria José Rodrigues Trejo, uma união indivisível, a fronteira e a guerra da restauração portuguesa, 1640-1668. Bien, buenas tardes a todos. Voy a hablar en castellano. Bueno, en primer lugar quería agradecer tanto a Gustavo como a Daniel la invitación que me han brindado y la oportunidad que me brindan de poder hablar aquí, ¿no?, en este magnífico foro. Y permitirme exponer mi punto de vista sobre el tema sobre el que yo trabajo, que no es otro que el de la íntima relación entre la frontera y la guerra de restauración. Es decir, mi tema no es la guerra de restauración como tal, o sí, pero es más bien la frontera. Yo trabajo sobre la frontera, y la frontera en un momento determinado, que es la guerra de restauración. Esto que les presento es un avance muy pequeño de la tesis que estoy desarrollando y que va a llevar por título La frontera y el Real Ejército de Extremadura durante la Guerra de Restauración Portuguesa 1640-1668. Esta tesis, además, se encuadra dentro de un proyecto más grande, que lo dirige mi director, Miguel Ángel Melón Jiménez, que se llama Las fronteras del Imperio Español, 1659-1812, procesos de definición, formas de ocupación del espacio y sistemas de control del territorio. Esta tesis yo la baso en una documentación fundamental, que son los libros de registro de la sección de Guerra y Marina del Archivo General de Simancas. Es básicamente la documentación que estoy utilizando. Evidentemente, lo que les voy a presentar es como lo que utilizo es documentación castellana. Mi visión sobre la guerra y la frontera va a ser la visión castellana.
Son unos 20 minutos, o sea que voy a intentar sintetizar lo más que pueda. Bueno, y sin más preámbulos, la presente comunicación, que como pueden ver ahí, lleva por título Una unión indivisible, la frontera y la guerra de restauración portuguesa 1640-1668, pretende abordar desde diversos puntos de vista el estudio de la relación entre la frontera luso-castellana y la guerra de restauración portuguesa. Además, procuraremos con ella acercarnos a las transformaciones sin precedentes que se produjeron en La Raya como consecuencia directa del conflicto armado. Para comprender mejor este vínculo, que es mi opinión, indisoluble, será necesario hacer hincapié en las vicisitudes y los cambios a los que fue sometida esta, es decir, la frontera, durante el largo conflicto armado. El estudio de la militarización de un espacio civil, del aumento sin precedentes del contrabando y otras actividades ilegales asociadas a él, de la transformación en los modos de vida o del impacto de las actividades militares en los lugares fronteros resultará fundamental. Pero antes de centrarnos en las cuestiones que tienen que ver propiamente con el tema que vamos a tratar, considero necesario, y no por ello menos obvio, hacer algunas precisiones sobre el concepto de frontera. Un concepto que se ha considerado desde antaño muy discutible, muy discutido, una discusión que se ha visto reflejada en la más variada historiografía y que no afecta exclusivamente al punto de vista histórico del concepto. Lo que podemos extraer de estas conclusiones, de estas definiciones, que ven aquí, las que dejan de lado la evolución histórica de las zonas fronterizas, se quedan cortas a la hora de intentar dar una acepción acertada desde mi punto de vista, sobre la frontera. Se quedan cortas. Sin embargo, si nos acercamos a este concepto desde el punto de vista histórico, podemos añadir detalles que lo conviertan en algo más que una simple línea en un mapa. Las líneas divisorias que separan dos naciones o estados o países no son más que eso. Líneas imaginarias que los dirigentes usan como límites de su soberanía y que en muchos casos afectan sobremanera a la existencia de unas personas que poco o nada tienen que ver con los entresijos gubernamentales. Estas personas desarrollan su vida en unas zonas llamadas limítrofes y en la mayoría de las ocasiones sin un sentimiento claro de pertenencia a o de estar bajo la soberanía de. Los fronteros, es decir, las personas que viven, residen, habitan, trabajan, cultivan o sobreviven en la frontera, son personas con una idiosincrasia especial, derivada quizá de la excepcionalidad de los lugares linderos. Es bien conocido que los habitantes de la frontera viven de y gracias a ella, estructuran su vida alrededor de ella, nacen, viven y mueren a su merced. Así es como puede entenderse que la frontera se convirtiera en un elemento definidor tan significativo en la etapa moderna. Sin la importancia que la frontera ejerce sobre sus habitantes, es muy difícil comprender su relevancia en la época moderna castellana. Sin ella, es muy complicado extender su influencia más allá de unos pocos metros de la línea delimitadora. Por tanto, podríamos hablar pues, de un espacio transicional y no únicamente de una línea más o menos difusa en un mapa, de un territorio material con más o menos extensión en el que se procura definir hegemónicamente el dominio soberano de ambas entidades políticas en litigio. Las fronteras son el espacio a través del cual se llevan a cabo las relaciones de las sociedades que sustentan las entidades políticas mantienen entre sí. En este tipo de espacios de conflicto, pero también de confluencia, es en el que se desarrollará fundamentalmente el conflicto restaurador. Una guerra que se verá marcada por su fuerte carácter fronterizo, lo que moldeará el conflicto a su antojo. Parece imposible, pues, entender el desarrollo de la guerra sin la frontera y la frontera sin las vicisitudes de la guerra. Teniendo en cuenta, por tanto, estas premisas fundamentales, creemos que la mejor forma de acercarnos a este objeto de estudio, que es la frontera a mediados del siglo XVII, es hacerlo desde una triple dimensión. Comenzando con una perspectiva militar, continuaremos con la visión económica para finalizar con un enfoque sociocultural.
En un primer momento, la monarquía castellana pretendió utilizar, como todos saben, de nuevo la estrategia que el duque de Alba usó en 1580. Sin embargo, la concentración de tropas en el frente catalán y el retraso en comenzar la lucha directa aseguró a los portugueses una mejor defensa de la que disponía entonces, en 1580, se entiende. Así, la guerra comenzó a derivarse hacia otros derroteros. Empezaron a usarse otro tipo de estrategias, como las rapiñas y las escaramuzas de poco tiempo, para intentar desgastar al enemigo en lugar de vencerle en campo abierto. La frontera y sus habitantes se convirtieron, por tanto, en los verdaderos protagonistas de la guerra. Por ejemplo, con la interrupción de los intercambios, comerciales, se supone, lo que provocó un deterioro muy rápido en las estructuras sociales y económicas de una zona que dependía en gran parte de los negocios, y no me refiero a los negocios únicamente económicos con el vecino del otro lado de la raya. La monarquía castellana consideró prioritarios otros frentes, como el de Cataluña o la guerra con las Provincias Unidas o Francia, lo que alargó sobremanera el conflicto portugués. El aumento de los gastos y el descontento de los soldados por la dilatación de las operaciones militares complicaron aún más la resolución del conflicto. La consecuencia directa será el aumento de los saqueos, el pillaje y los daños a las poblaciones cercanas a los frentes, no solo el del enemigo, que sufrirán la mayor parte de las consecuencias negativas de la guerra. Las peticiones a la corte de muchas poblaciones fronteras para que acabara con estas prácticas demuestran que eran más habituales incluso de lo que se pudiera llegar a pensar. Debido a la falta de eficacia de las estrategias usadas por la monarquía hispánica para recuperar Portugal, el estilo razzia fue el tipo de acción militar más común de los primeros años de la guerra a lo largo de la frontera. Este tipo de incursiones militares tuvieron un gran impacto en la raya, escenario de todo tipo de ataques relacionados con el pillaje y la rapiña, favorecidos por la naturaleza de las poblaciones cercanas a la linde. Su baja densidad de población, la leva de los más jóvenes y fuertes y su dedicación agroganadera impedían una respuesta eficaz por parte de sus moradores. Así lo demuestra la gran cantidad de documentación que generaron las poblaciones fronterizas en sus continuas quejas sobre los continuos desmanes de ambos ejércitos, ya fueran estos en territorio enemigo o dentro de su propia demarcación. Quizá gracias a esa peculiaridad de los territorios fronterizos, estos se convirtieron, como ya hemos dicho, en los principales protagonistas de los efectos adversos en la guerra, sobre todo por esa particularidad de la que veníamos hablando en cuanto a las operaciones militares que se desarrollaron en torno a ella, ya fueran asedios, expediciones de castigo o incursiones de desgaste. Estas pequeñas movilizaciones en la frontera buscaban debilitar al enemigo, además de la obtención de ganancias personales, no solo en forma de objetos de valor, sino también de pertrechos militares y alimentos que escaseaban gravemente en ambos ejércitos. Los botines, además, se convertían no solo en un beneficio colectivo, sino también en mercedes personales con el consentimiento de los altos cargos, lo que alentaba aún más, si cabe, la avaricia de la soldadesca. Este tipo de guerra, consentida y propugnada desde las altas esferas, se convertía en otra fuente de financiación del Estado, gracias al uso de los fondos procedentes del Quinto Real que la hacienda estatal ingresaba de las presas efectuadas en Portugal. Destrucción y violencia eran prácticas y comportamientos colectivos habituales de ambos contendientes, destacados en los informes que se remiten a sus respectivas capitales. El pillaje, individual o colectivo, acompañaba este modo peculiar de lucha que rehuía los enfrentamientos directos y abiertos de tropas regulares y que ayudaba a los estados a sufragar las guerras tan prolongadas en el tiempo. Desde la Corte se pedía reiteradamente que se hicieran inspecciones periódicas para satisfacer el Quinto Real en su debida forma y cantidad, pues se sospechaba que la mayoría de las ganancias se perdían en los bolsillos de los soldados o de sus oficiales. Esta violencia en forma de acciones militares fronterizas, realizada incluso dentro de sus propios territorios, ocasionaba grandes pérdidas humanas y económicas y solía ir unida a una violencia contra los civiles que menguaba aún más las filas militares y la población civil y mermaba el ánimo de quienes combatían y de quienes apoyaban a los combatientes. En consecuencia, las acciones militares, las acciones bélicas sobre territorio fronterizo provocaron un despoblamiento alarmante, al menos temporal, agravado por la recaudación de unos impuestos que esquilmaban aún más las ya consumidas economías y haciendas de los pobladores.
La guerra económica, por tanto, se convirtió en una alternativa al conflicto militar abierto, al menos hasta 1660. El bloqueo se decretó en enero de 1641, pero su eficacia no llegó a ser nunca la esperada, puesto que el tráfico comercial se mantuvo de forma más que notable. Naturalmente, el comercio que subsistió se trataba en su mayoría de contrabando. Sin embargo, las autoridades fronterizas o aduaneras no consiguieron controlarlo, bien por ineficacia administrativa, bien por las ganancias que les reportaba a título personal en muchas ocasiones. No obstante, y como nos indica Lorraine White, el cierre de las fronteras, el intento, añado yo, a pesar de todo, se mantuvo como medida elemental de cerco a los rebeldes. Por todo ello y por otras muchas cuestiones, como los cada vez más altos impuestos, los alojamientos de soldados y la destrucción y las vejaciones que los acompañaban, entre otras muchas cosas, las más graves consecuencias de la guerra se sufrirán en las zonas fronterizas de ambos reinos, provocando la masiva pérdida de población, la destrucción de la mayor parte de las infraestructuras y el empobrecimiento general de la población. Además, el cierre de la frontera tras el estallido del conflicto trajo consigo una serie de consecuencias fundamentales que variaron sustancialmente la forma de vida de gran parte de la población que allí residía. El vecino, amigo y aliado portugués o castellano se convirtió en enemigo, lo que provocó sin duda alguna un choque mental, cultural, económico y social de gran calado. A pesar de que este cambio no fue automático, sí que es cierto que trajo consigo una larga lista de transformaciones de gran alcance. En primer lugar, un cambio mental o cultural que provocó una fuerte alteración en la concepción del mundo tal y como era entendido por los vecinos fronteros. En segundo lugar, un cambio social que produjo variaciones en las relaciones humanas entre los habitantes de uno y otro lado de la raya. Y, en tercer lugar, un cambio económico que acarreó gravísimas consecuencias para los vecinos de la frontera que vieron cómo la guerra acababa con sus diferentes formas de vida y que se vieron abocados al desempeño de actividades ilícitas como el contrabando, por ejemplo. Por tanto, la presencia en la frontera del ejército y su papel protagonista en la guerra condicionará de forma clara la vida de los habitantes. La frontera, su omnipresencia y los altercados que en ella se produjeron variaron rotundamente la vida de sus moradores. Sin embargo, para la población civil castellana de mediados del siglo XVII, los portugueses no se convirtieron automáticamente en enemigos. Es más, aquellos portugueses que tenían su domicilio en Castilla fueron libres de quedarse en sus casas y mantener sus empleos, al menos en los momentos iniciales del conflicto. La población civil portuguesa era considerada incluso como un aliado natural debido a su tradicional papel en la vida económica de la frontera. Los portugueses se convirtieron en el enemigo cuando los pobladores fronteros castellanos se vieran sometidos a sus ataques, pero en ningún caso antes. El estallido de la guerra supondrá el fin, al menos en parte, de ese clima de coexistencia y de esas relaciones más o menos positivas. Nosotros queremos, por tanto, que la restauración portuguesa marcó las idas y venidas de la frontera castellana durante todo el siglo XVII y que el paso de una frontera abierta económicamente y dinámica, social y culturalmente, a una frontera cerrada a todo tipo de intercambios y militarizada en una forma sin precedentes, provocó un cambio trascendental en la vida de los rayanos. Acostumbrados a una coexistencia pacífica entre los dos lados de la linde, el estallido de la sublevación y el posterior conflicto entre ambas fronteras provocó un cambio, no solo social, económico, militar, político, cultural, sino también mental. Los vecinos fronterizos se convirtieron en enemigos forzosos y forzados. La duración y la forma en que se desarrolló el conflicto alentaron en estas situaciones de incertidumbre con respecto al que hasta hacía poco era su colaborador en las actividades que se desarrollaban en torno a la línea fronteriza. Los cambios mentales, por tanto, resultaron ser tan importantes e imprevisibles como lo fueron en otros terrenos más tangibles. La utilización de la frontera y sus residentes por parte de las autoridades castellanas y portuguesas como punta de lanza en el conflicto que las enfrentó a mediados del siglo XVII terminó por crear un clima de enemistad inexistente pocos días, meses o años antes. Parece, por tanto, que este conflicto armado que enfrentó a Castilla y Portugal durante los años centrales del siglo XVII produjo un cambio sin precedentes en la frontera que durante largo tiempo les unió, pero que ahora inevitablemente les separaba. Nada más, muchas gracias. Vamos então
portanto, à terceira comunicação de João Pedro Gomes, da École des Hautes Études en Sciences Sociales, a raia luso-castelhana na Guerra da Restauração, uma terra em transe, violência e medo, num conflito de baixa intensidade. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelos organizadores deste colóquio, em particular, claro, o Gustavo e o Daniel, e também de lhes dar os parabéns pela qualidade das comunicações que, entretanto, já foram ouvidas hoje. Gostaria também de agradecer a presença de todos os ouvintes, em particular, enfim, dos nossos professores e de, enfim, vários historiadores que se têm notabilizado ao longo dos anos pela produção historiográfica, não apenas sobre o conflito da Restauração, mas também sobre a cultura política do século XVII, ou a história social do século XVII, de um modo geral. E enfim, como a hora já vai um pouco avançada, vou saltar um pouco sobre a introdução. Vou apenas acrescentar ou dizer, desde já, que, enfim, algumas coisas que a Maria Rosset aqui nos disse, enfim, que são temas que eu também abordo no meu trabalho, que eu também penso que vou desenvolver hoje. E realçar o facto de que esta comunicação, no fundo, tem um objetivo, que é o de questionar a ideia da Guerra da Restauração como um conflito menos violento do que os conflitos contemporâneos que se fizeram sentir na Europa de 600. Vou começar então a ler. Como realçou Lauren White, a Guerra da Restauração caracterizou-se pelo facto de ter sido um conflito com frentes de batalha estáveis, localizadas no próprio traçado da raia luso-espanhola. Contrariamente ao que aconteceu na Alemanha ou na Catalunha, as principais praças da fronteira não mudaram de mãos. A opção de Olivares e de Filipe IV em dar a prioridade ao esmagamento da revolta catalã, aliada à inexistência, do lado português, de uma força militar estável e organizada, pelo menos nos primeiros anos, ajuda a explicar também por que motivo as grandes batalhas opondo os dois exércitos foram em número reduzido. A tudo isso, haveria ainda que acrescentar o facto das forças dos dois beligerantes terem sido pouco numerosas. O professor Fernando Dores Costa, no livro que ele publicou sobre a Guerra da Restauração, lembra que em 1652 o número total de homens alistados nos diversos exércitos para defender a fronteira portuguesa rondava os 12.500, contando entre soldados de cavalaria e infantaria. Como o próprio professor sublinhou, o modesto tamanho da força militar portuguesa permanente acabava por condicionar o tipo de guerra que se poderia travar contra Castela. A chamada guerra defensiva, que será levada a cabo tanto pelos castelhanos como pelos portugueses, consistia, assim, essencialmente em incursões em território inimigo. Essas entradas, como também eram conhecidas, procuravam atingir certos alvos, como os postos de vigia ou as atalaias, derrubar pequenas fortalezas situadas em terrenos considerados estratégicos, ou surpreender as forças inimigas em pequenos combates entre forças de cavalaria. Porém, na maioria dos casos, o objetivo não era de natureza estritamente militar. Tratava-se então, e sobretudo, de pilhar as vilas e aldeias do outro lado da fronteira, de roubar o gado, de destruir as culturas, de queimar as casas e as povoações. Incapazes de assegurar o pagamento dos soldos e de garantir o pão de munição com que se alimentavam os soldados na fronteira, as coroas castelhana e portuguesa como que empurravam os seus exércitos a viver à custa das populações civis da raia, o que acabava por desorganizar profundamente a vida económica local e condicionar mesmo todas as atividades cotidianas naquela região. Rapidamente, torna-se necessário destacar companhias de infantes, ou seja, de soldados a pé, de infantaria, que protejam os camponeses que saem a vidimar ou a ceifar os campos de trigo. Na raia, o som dos rebates que assinalavam os ataques do inimigo torna-se numa presença constante, obrigando muitas vezes os camponeses e os próprios defensores a refugiarem-se, na maior das desordens e confusões, dentro das fortificações das vilas, como aconteceu em Montalvão, em junho de 1655, a fazer fé no relato de André de Albuquerque. Essas entradas acontecem repetidamente, sem nunca verdadeiramente cessar, mesmo durante o período invernal.
O próprio André de Albuquerque, general da cavalaria portuguesa, na carta que escreve para o rei Dom João IV, explica por que motivo decidiu relatar esse pequeno ataque aos campos daquela vila. E escreve então André de Albuquerque: quisera eu escusar-me de dar conta, Vossa Majestade, de sucessos ainda de tão pequena perda, mas é força o faça para que Vossa Majestade tenha entendido o que passa nesta província. Que essas entradas de cavalaria em território inimigo se tenham tornado numa triste e desoladora rotina do cotidiano, revela-o também o testemunho do soldado de cavalaria Mateus Rodrigues. Natural de Águeda, Mateus Rodrigues serviu no exército português do Alentejo, entre 1641 e 1654. Esteve alojado nas vilas de Arrons, de Olivença, Mourão e Moura. Tendo desertado da companhia de cavalaria na qual servia, em finais de janeiro ou durante o mês de fevereiro de 1654, a data é incerta, Mateus Rodrigues regressou a Águeda e ali, para passar o tempo, como ele próprio admite, decidiu escrever num livro, que permaneceu até hoje manuscrito, as suas memórias da guerra. Ao lermos com atenção essa obra, verificamos que Mateus Rodrigues descreve nada menos do que 29 entradas em Castela nas quais ele tomou parte, ao longo dos 13 anos que serviu no Alentejo. Deve-se realçar, no entanto, que é provável que ele tenha participado num número maior de incursões, as quais ele não terá descrito, ou por não se lembrar mais delas, ou por ter considerado que essas ocasiões não apresentavam nada que merecesse ficar registado por escrito. Aliás, a noção de que essas entradas eram parte da rotina da guerra e que elas se repetiram de forma monótona ao longo dos 28 anos do conflito é também expressa pelo próprio Dom Luís de Menezes, que no livro 6º da sua História de Portugal Restaurado, após ter relatado de forma detalhada quase todas as escaramuças do primeiro ano da Guerra da Restauração, escreve, e passo a citar: daqui por diante, sem ficar ação que não seja explicada, as resumirei quanto me for possível, guardando as distinções para as maiores empresas, porque nestas se deleita a especulação, assim como se enfastia nos sucessos de pouca importância. As pilhagens realizadas pelos soldados da Guerra da Restauração em território inimigo eram frequentes. Mas qual era realmente o grau de violência delas? Qual o impacto que tiveram junto das populações que viviam na fronteira? Trata-se de perguntas às quais é difícil dar uma resposta totalmente objetiva. Mas existem certos indícios, revelados pela própria documentação, que nos permitem ter uma pequena ideia da destruição que essas entradas provocavam. Desde já convém notar que a própria repetição intensiva desse tipo de pilhagens era da natureza a exasperar as populações civis. Por muito que admitamos que o antigo regime foi uma época de violência e conflictividade, para citar o livro editado por Julián Lozano Navarro e Juan Luis Castellano, a impossibilidade para os reianos de poderem dedicar-se aos trabalhos agrícolas sem serem constantemente ameaçados ou violentados pela soldadesca seria suficiente para perturbar e destruir a sociedade na qual viviam. E nem sequer referimos aqui a violência que os militares exerciam sobre as próprias populações que era suposto defender, através dos roubos, dos confiscos, da imposição arbitrária de tributos ou de trabalhos forçados, do alojamento compulsivo de soldados em casas dos camponeses, das ofensas realizadas pelos homens armados sobre as mulheres das povoações em que eles ficavam albergados. Mas as entradas da cavalaria inimiga resultavam também, frequentemente, num número apreciável de mortos e de feridos entre a população civil e, em alguns casos, na destruição total das povoações atacadas. Veja-se, por exemplo, o ataque, no qual participou Mateus Rodrigues, a Villanueva del Fresno, em setembro de 1642. Os moradores da vila decidem tomar as armas para se defender dos portugueses. Mas, inexperientes em matéria militar, acabam por se deixar cercar pela cavalaria lusitana. E escreve Mateus Rodrigues no livro que, e passo a citar, alguns, que se queriam defender, ficavam feitos atuns. Para quem já tenha assistido à tradicional forma de pescar o atum, ou quem tenha visto o filme do Rossellini, Stromboli, trata-se de uma formulação que dá bem conta da violência extrema que se abateu então sobre esses infelizes camponeses. Em junho de 1647, o mesmo Mateus Rodrigues integra as companhias de cavalaria que assaltam o lugar de Santa Marta, uma pequena vila a 7 léguas de distância de Olivença. Os portugueses viajam de noite até a vila, a qual é atacada pelas 5 horas da madrugada.
Tratava-se, aliás, de um procedimento comum nas entradas em território inimigo. Atacar de noite ou de madrugada, o que causava ainda mais impacto e terror junto dos civis. Incapazes de repelir os portugueses, os moradores de Santa Marta refugiam-se na igreja, onde tinham colocado todos os bens que possuíam. Os soldados de Dom João IV, após terem pilhado as casas do lugar, decidem então pôr fogo à igreja com o intuito de obrigar os civis a desalojar o templo e a entregar-se aos portugueses, não sem antes avisar os que estavam dentro que os atacariam sem dar quartel caso não se rendessem. O certo é que os moradores de Santa Marta parecem ter temido mais os soldados da cavalaria lusitana do que o fogo e recusaram a oferta que lhes fora feita. Enraivecidos, os portugueses optam por não esperar e arrombam a porta da igreja, dando início a um massacre. E cito agora de novo o texto de Mateus Rodrigues, degolando tudo quanto estava dentro, poupando apenas as mulheres e as crianças. Este ataque a Santa Marta mostra como a violência cometida pelos soldados não poupava nem os espaços mais sagrados. Assim, logo no início da guerra, em novembro de 1641, a população da vila de Carvajal, uma vila vizinha de Miranda do Douro, portanto já noutra região, mais a norte, portanto, a população da vila de Carvajal temeu que os soldados holandeses que serviam no exército português tivessem profanado a igreja e o Santíssimo da aldeia de Blandilandes, que fora atacada uns dias antes. Difundia-se assim por toda a raia um clima de transe, de insegurança e de terror que desorganizava e destruía a vida social dessas regiões fronteiriças. Era essa ideia que se encontrava expressa, por exemplo, na célebre Arte de Furtar, publicada em 1652, que denunciava os que furtavam com unhas militares e que dizia que a guerra era o pior castigo divino, porque, cito, a nada perdoa, tudo leva, sagrado e profano, fazendas, honras e vidas. Isto no capítulo 20 desta obra. O interesse da Arte de Furtar reside no facto dessa obra revelar como a violência que acompanhava a guerra estava a suscitar um debate sobre a eventual existência de regras e de limites às ações bélicas levadas a cabo pelos militares, em particular contra as populações civis. Os capítulos 20 a 23 abordavam precisamente essas questões. Não se tratava de uma reflexão inédita. Desde a Idade Média que os europeus discutiram muito sobre a legitimidade da guerra e da maneira justa de a praticar. Mas o regresso desse debate num contexto marcado pela Guerra da Restauração serve como mais um testemunho do notável impacto que esse conflito teve na raia e na sociedade portuguesa de 600. O autor da Arte de Furtar, reconhecendo a extrema necessidade a que estavam reduzidos os soldados do Alentejo, não condenava as pilhagens realizadas no território inimigo, mas realçava, no entanto, que se deveria evitar de provocar danos aos que ele chamava de inocentes: as mulheres, as crianças, os religiosos. Os bens da Igreja, em particular, deveriam ser isentos da jurisdição da guerra, pela reverência que lhes era devida. Do mesmo modo, o direito de asilo aos que se recolhiam nas igrejas não deveria ser negado nunca. Uma outra obra, praticamente contemporânea, abordava também alguma dessas questões, mas defendia um ponto de vista algo diferente da Arte de Furtar. Escrita por João de Medeiros Correia, que servia como auditor-geral do Exército do Alentejo, essa obra intitulava-se Perfeito Soldado e Política Militar. Tratava-se, na realidade, de um espelho de soldados, por assim dizer, um manual de como deveria obrar e comportar-se o comandante militar. Como é evidente, a publicação desta obra estava profundamente marcada pela atualidade da Guerra da Restauração. O livro, embora tenha sido publicado apenas em 1659, estava já concluído em 1655. No capítulo 30, Medeiros Correia interrogava-se também sobre as pilhagens que se cometiam em território inimigo. Porém, para ele, essas operações não só eram totalmente legítimas, como se deveriam encorajar. Vou citar: obrigação é do bom capitão não só infestar o inimigo, mas guardar a própria terra de suas invasões e hostilidades. Mas o mais interessante em Medeiros Correia era o facto de ele reconhecer a dimensão económica da guerra e o papel que as pilhagens desempenhavam na estratégia militar para derrotar os Austrias. Assim, ele afirmava que, e vou citar novamente, sendo mais poderoso o inimigo e vindo vitorioso, sendo o sítio do lugar acomodado, com menos gente se lhe podem opor,
mormente fincando destruídos os lugares de onde lhe podiam vir as vitualhas. O enfraquecimento dos castelhanos passava assim pela destruição e o despovoamento dos territórios que eles controlavam na fronteira. Desta forma, os civis tornavam-se num alvo de guerra, e a violência e terror que se lhes iria impor eram não só legítimos, mas necessários para se alcançar a vitória. Isto não significava, porém, que não existissem limites às ações ofensivas dos soldados. No capítulo 43, abordando os casos em que os soldados faltosos deveriam ser punidos com a pena capital, Medeiros Correia elaborava uma lista com 40 pontos, correspondendo cada um a um crime ou ato de indisciplina. Em primeiro lugar, vinha o saquear as coisas sagradas ou as que pertencessem aos templos e às igrejas. No segundo ponto, o auditor mandava, e cito, que nenhum soldado nem outra pessoa forçasse mulher alguma, sob pena de morte. Medeiros Correia estabelecia assim os limites à atuação dos militares. Mas, ao mesmo tempo, a enunciação desses 2 pontos serve também como revelador de alguns dos mais frequentes atos de violência que sofriam os moradores da Raia. Até que ponto essas recomendações eram observadas na fronteira? Regressemos a Mateus Rodrigues. Ele não publicou nenhum livro, mas escreveu um, no qual compilou algumas das suas memórias das guerras do Alentejo. Um dos momentos mais notáveis da obra é precisamente o ataque à vila de Oliva de la Frontera, ocorrido em janeiro de 1654. Aqui talvez a Maria Rosé nos possa ajudar. Revisar esse mapa. A definição não é muito boa, mas Oliva de la Frontera fica sensivelmente por aqui, perto de Jerez de los Caballeros, praticamente de fronte da Vila de Moura. Mas esse mapa tem umas imprecisões, por isso que eu não usei. É, sim. O mapa é interessante, é de 1644 e assinala os lugares da Raia que já foram saqueados naquele mesmo ano de 1644, além também de indicar para cada um deles o número de focos que os constituíam. Regressemos então a Mateus Rodrigues. Esse ataque ao Oliva de la Frontera seria a última ação de guerra em que ele participaria, antes de desertar. Oliva possuía 2 boas companhias de cavalos, com as quais assolava os campos de Moura, de Serpa, de Mourão e de Monsaraz. Decididos a pôr um termo a esta situação e a tirar partido da vitória na Batalha de Arronches, ocorrida em novembro de 1653, André de Albuquerque e os chefes militares portugueses tomaram a resolução de atacar e pilhar a vila, com uma força de 1.400 cavalos e 1.500 soldados de infantaria. São os números que avança Mateus Rodrigues, como sempre. Esses números são sempre um pouco discutíveis, na realidade, mas enfim. Avisados do ataque iminente dos portugueses, a população de Oliva optou por abandonar as casas e refugiar-se no castelo, como lhe chama Mateus Rodrigues, e numa igreja que lhe ficava contígua. As mulheres e os bens dos moradores foram repartidos entre o dito castelo e a igreja. O combate iniciou-se ainda de noite e quase de imediato André de Albuquerque ordenou que se abrissem as portas da igreja com um engenho explosivo. Avançaram então os mosqueteiros lusitanos para dentro do templo, e vou agora citar Mateus Rodrigues, e assim como os nossos entraram, era tanta confusão e gritaria das mulheres que lá estavam, que pareciam uns diabos. E estavam todos os castelhanos da igreja estirados na rua, mortos à vista do castelo, para que os outros os vissem, para lhe pôr medo. E logo tomaram as mulheres todas, que eram 50, e botaram-nas fora para a rua, dizendo-lhes que se fossem para o castelo. E vendo-se elas naquele estado, foram ao pé do castelo, com grandes gritarias de choros, que as recolhessem para dentro. Mas o governador, nem os mais, não as quiseram recolher para o castelo. Vendo-se as pobres desta sorte, tornaram-se para a igreja, que não haviam de estar aos pilouros nas ruas. Os moradores de Oliva, impressionados e chocados pelo número de mortos que jaziam na igreja e na rua, decidem então render-se. Ajustou-se um acordo que previa que os defensores sairiam com as suas armas, as mulheres e os bens que pudessem carregar. Obrigar, porém, os moradores a abandonar as suas casas, a pátria deles, era um ato de uma violência tremenda, que não deixou Mateus Rodrigues insensível. Ele descreve a confusão que se instalou naquela hora entre os raianos, em particular entre as mulheres. E vou novamente citar: porque, além de ver que as faziam sair de sua pátria para nunca jamais a tornar a ver,
Por outra parte, tinham tanto que levar cada uma que não podiam levar o que desejavam. Vejam bem, como se apartariam de boa mente da sua pátria e vendo ficar os maridos mortos e outros os filhos e irmãos. Assim que não havia quem as fizesse apartar dali. Contudo, como era força fazê-lo, começaram a ir fazendo trouxas cada uma, o que podia levar à cabeça. Mas algumas com paixão não levavam nada, senão tudo era prantos e gritos. A população de Oliva abandona então a vila debaixo de uma chuva forte, no dia 10 de janeiro de 1654, passando no meio de uma fileira formada pela cavalaria e infantaria portuguesa, as quais formavam duas alas. Primeiro saíram da vila as mulheres e depois os homens, num ritual que, para quem lê o livro do Último dos Moicanos, evoca a reedição do Forte William Henry, que, enfim, trata-se efetivamente de um ritual de guerra bastante comum à época. As mulheres ao todo eram 704, diz Mateus Rodrigues, fora os meninos, que passavam de 1000 crianças, e as demais delas muito pequenas. E havia mulher que levava duas nos braços, gemendo e as mais chorando. Logo após a saída das mulheres, apareceu o governador da vila cabeça dos homens, com a sua gineta de capitão. Os soldados portugueses haviam recebido a ordem de se manter em silêncio, mas existem olhares mais ensurdecedores que o mais vibrante dos gritos. Diz Mateus Rodrigues, que não hesita em dar este tipo de detalhes no livro que nos deixou, que o governador de Oliva, e vou citar novamente, trazia consigo diante as suas duas filhas donzelas, que eram bizarras, mas vinham elas tão enfadadas que vinham muito cobertas e não davam lugar a que lhes víssemos bem as suas partes, que não era tempo para elas se deixarem ver. Este episódio da Guerra da Restauração revela claramente a violência e o clima de terror que foi imposto às populações civis, pese embora se tenha procurado, como vimos com a arte de furtar, por exemplo, impor aos beligerantes normas que, de certa forma, limitassem os danos que eles provocavam nas comunidades da raia. No relato do ataque a Oliva, confirma-se que as igrejas serviram mais como baluartes de defesa das vilas da fronteira do que como santuários onde os civis, em particular as mulheres e as crianças, pudessem encontrar um refúgio seguro. Verifica-se também como o medo, o terror psicológico, é utilizado pelos beligerantes como uma tática de guerra. Procura-se deliberadamente aterrorizar os moradores de Oliva, expondo na rua os cadáveres dos que morreram na igreja. Finalmente, a tomada da vila resulta na expulsão da população dela, num ato voluntário de despovoamento daquela região, para enfraquecer o inimigo e cortar-lhe as bases de apoio. Mais do que uma batalha contra o exército castelhano, a força expedicionária portuguesa, de acordo com Mateus Rodrigues, composta por cerca de 3.000 soldados, procurou e realizou um ataque propositado contra uma população civil pouco e mal defendida. Assim, ao longo dos 28 anos da Guerra da Restauração, a sociedade raiana foi forçada a viver num estado de transe, num clima de medo, de ameaça difusa mas constante, num regime quase cotidiano de violência exercida tanto pelo exército inimigo como por aquele que era suposto defendê-la. Como é evidente, a própria duração do conflito obrigaria as populações da fronteira a adaptarem-se às novas condições de vida, numa interessante dialéctica entre a resignação, acomodação ou resistência. Porém, havia um facto que se tinha tornado por demais evidente, a de que as antigas normas e processos sociais que haviam prevalecido na raia desde praticamente o fim da Idade Média estavam agora totalmente desorganizados e destruídos. No estado de anomia que agora se vivia, começava a nascer uma outra fronteira. Obrigado. Bom, saúdo as 3 intervenções desta mesa, que tiveram, creio, o salutar efeito de nos deslocar do mundo dos céus do patriotismo para a terra onde reina a queda. Isto é, obviamente, uma ironia, não é? Mas, portanto, estamos no domínio da queda, do homem que caiu, tanto no que respeita aos dirigentes militares de que falou a Érica Araújo, como em relação aos movimentos da fronteira
de que falaram a Maria José e Trejo e o João Pedro Gomes. Em todo o caso, não vou fazer mais comentários para já e vou, portanto, dar lugar ao debate e às perguntas por parte Tamar Herzog from Harvard, y voy a hablar en español porque también es para ti y para João Pedro. Tengo un comentario para João Pedro y luego una pregunta para los dos. El comentario para ti es en plan, ahora hago de profesora norteamericana. En Estados Unidos hay toda una corriente de literatura ahora que habla de la guerra civil americana, entonces 200 años después, como un primer episodio en donde a propósito se presiona a la población civil. Se quema Atlanta, por ejemplo, por el Ejército del Norte. Y se habla justamente de esto como un episodio en la que empiezan a debatir en Estados Unidos las leyes de guerra y qué es permitido o no en la guerra, llevando a Estados Unidos a empujar incluso tratados internacionales sobre este tema. Entonces, no es lo mismo, pero es igual. Entonces, creo que te vendrá muy bien mirar esta literatura porque es lo mismo un poco. La pregunta. Entonces, ustedes, con mucha razón, los dos, destacan la violencia de este conflicto, pero continuamente están hablando de un ejército portugués y de un ejército español. Pero claro, yo me pregunto quiénes son, por ejemplo, estos portugueses que emplean tanta violencia en la frontera. ¿De dónde vienen? ¿Por qué tanta violencia? ¿Es el mandato del centro, del rey o de la comandancia, o es una iniciativa local? La razón por lo que pregunto es que yo en mi propio trabajo sobre la frontera he visto estos casos también, y yo me preguntaba quiénes eran, y normalmente eran los soldados locales que venían de la población de enfrente, los que más violentos eran con sus vecinos. Entonces, a mí este discurso transfronterizo de decir nosotros nos amamos mucho y es el centro que nos hace pelear entre nosotros, yo nunca lo he entendido. Yo lo que vi muy bien que los que se casan entre sí y van a la misma fiesta y hacen un mercado común de los dos lados de la frontera, también saben odiarse perfectamente. Y en este momento de conflicto eso es lo que pasa. La destrucción no viene del centro, viene del vecino tan amado con quien he hecho fiesta ayer y hoy le ataco, porque lo que está en causa no es tanto la restauración, sino el campo común que tenemos a donde van a ir nuestros animales. Y entonces es por esto que la violencia es tan grande para mí, no por la causa política del centro, sino por las rivalidades locales que... entonces me pregunto eso, si habéis hecho el esfuerzo de ver quiénes son estos soldados, por qué emplean, cómo explican su violencia, y si realmente es un tema del centro, es un tema local, entre rivalidades locales y por razones muy locales, que eso es lo que yo he visto en los pocos casos que he indagado muy de cerca. Incluso he mirado la destrucción de barrancos durante la guerra, que es una población portuguesa que se destruye por portugueses y por el ejército dicho portugués. Entonces, ¿por qué ocurre y cómo juega todo esto? Entonces, la visión local, no la visión del centro y no de la restauración, ¿no? Para os dois também, eu adicionaria, com relação a tudo que a professora Tamar colocou, uma questão de identidade, né? Exatamente, quando portugueses são atacados pelas suas próprias tropas, como é que fica essa relação, digamos, com a identidade portuguesa, né? Como é que eles se colocam? E, do lado espanhol, também se havia câmbios de identidade no momento em que essa guerra eclode e afeta essas populações fronteiriças.
Outras questões? Una pequeña pregunta técnica. A la hora de investigar este campo, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con los libros registros y trabajar con los legajos de la correspondencia total, incluyendo las minutas, los papeles robados, etcétera? Es decir, ¿qué es lo que aporta trabajar con libros registros y no con los legajos en Secretaría de Guerra y Marina? Enfim, acho que posso então começar a responder. E, bem, antes de mais, agradecer, claro, a professora Tamara Herzog pela sugestão dessa literatura sobre sobre a Guerra Civil Norte-Americana. É interessante porque há também pontos de contacto, por exemplo, com a guerra, eu não sei agora qual é o nome oficial dela, mas a Guerra de Independência Norte-Americana. Portanto, há várias cidades que são ocupadas pelos exércitos ingleses, e há problemas também de relacionamento entre as forças ocupantes inglesas e as populações locais, e muitas vezes, efetivamente, são temas que são muito parecidos, embora, claro, seja outro período, seja outro contexto, mas há coisas que realmente, enfim, que sentimos que há algo ali que é partilhado. Daí a citação que eu tinha feito também desse episódio no último dos Moicanos, que, enfim, que me fez, que quando eu li o Mateus Rodrigues, fez-me logo lembrar esse livro, e efetivamente há qualquer coisa em comum que eu penso que tem a ver, possivelmente, com a própria cultura da violência daquela época. Sobre a questão da origem dos soldados, bem, os soldados efetivamente vêm de origens muito diversas, realmente. Podem vir, e muitos vêm da própria Raia ou de regiões próximas da Raia. É o caso, por exemplo, dos muitos soldados do Alentejo. O professor Fernando Dores Costa está aqui, poderá corrigir-me. Por exemplo, os soldados que combatem no Alentejo, os soldados portugueses, muitas vezes vêm das comarcas do Alentejo. Existe, no entanto, numerosas companhias, por exemplo, de soldados que podem vir de outras regiões mais afastadas, da Extremadura, por exemplo, ou seja, da região de Lisboa, do entorno de Lisboa. No caso do exército português, há também uma componente muito importante constituída por soldados estrangeiros, por soldados holandeses e ingleses, que em certos casos também provocam outro tipo de violência simbólica, neste caso, que é a relação com as igrejas e com os templos sagrados. Os soldados protestantes, enfim, muitas vezes ficam alojados nas igrejas, e, enfim, isso levanta muitos problemas junto da população local. Em relação, enfim, ao papel do centro, né, nesta violência que se verifica na Raia, a violência também é, em parte, motivada pelas próprias necessidades dos soldados, não é? Os relatos dos militares daquela época que nós encontramos, quer em Simancas, no Conselho de Guerra, ou até mesmo no Conselho de Guerra da Coroa de Portugal, insistem muito sobre o estado de miséria mesmo dos soldados. Passam meses sem receber o soldo, enfim, passam fome, literalmente passam fome, e desertam fundamentalmente por motivos financeiros ou económicos. É o caso do Mateus Rodrigues também, por exemplo, que ele deserta porque, enfim, fica insatisfeito com o tratamento que recebe ao longo da guerra. Ao fim de 13 anos não recebeu qualquer promoção e chateia-se com essa situação, mas também deserta porque, enfim, passa fome, passa frio, e essas necessidades são uma das razões também da violência. E, portanto, há essa violência, esses conflitos que a professora citou, não é? Enfim, das comunidades que partilham um campo, partilham um ribeiro, e depois há também, quer dizer, há também essa, enfim, a necessidade muito prosaica que torna o problema ainda maior, na realidade. Não sei se terei respondido a todas as questões sobre isso. Acerca eu não sei se respondo talvez já a segunda pergunta, sobre essa questão da identidade, não é? O que acontece quando os civis são atacados pelos soldados do próprio exército que é suposto defendê-los. Bem, as reações são de diversas ordens. Como eu referi na conclusão, as populações civis a atitude delas pode variar. Pode variar entre atitudes de resignação, de passividade, pode, em certos casos, acomodar-se,
acomodarem-se, negociar com os próprios soldados presentes, mas podem também, efetivamente, às vezes, opor uma resistência, e, em alguns casos mesmo, resistência violenta. Por sinal, eu tenho mais referências de resistência às ordens dos militares ou às exações cometidas pelos militares do lado castelhano. Não é raro haver referências em Simancas, por exemplo, de povoações que se recusam a pagar ou que se recusam a fornecer, enfim, os mantimentos para a cavalaria. Portanto, essa questão da identidade também, enfim, remete para aquilo que já vimos, enfim, também com a comunicação do José e com o comentário que fora feito pelo professor Ramada Curto, ou seja, a questão da identidade nacional, do sentimento de pertença a uma mesma comunidade. É complicado. Efetivamente, aquilo que nós verificamos, ou pelo menos aquilo que eu verifico na documentação, antes de mais nada, é uma identidade local. A pátria é claramente definida como a vila, a cidade, a região de onde se é originário. Isso não impede, no entanto, que também haja um reconhecimento, e desde o início da guerra, a capacidade de fazer a distinção entre aquilo que são portugueses e castelhanos. As comunidades da Raia são relativamente pequenas, são vilas com 2.000, 3.000 moradores, na maior parte das vezes. Todas as pessoas se conhecem. E, portanto, é relativamente fácil saber quem é português, saber quem é castelhano. E essa questão da identidade, portanto, é relativamente fácil de fazer desde o início da guerra. Não existem confusões. No fundo, é isso que eu quero dizer. Agora, efetivamente, não se chega também a uma situação depois de polarização dessas identidades nacionais. E não é raro assistir-se a casos em que os portugueses se revoltam contra os soldados portugueses e vice-versa. Isso acontece com alguma frequência mesmo. La primera pregunta que me preguntó la profesora Arezzo, es cierto que entender que la violencia es única y exclusivamente central es un error, pero también es cierto que en la documentación se pide a los capitanes generales, a los oficiales de los ejércitos, el dinero de las presas y de los descaminos que se hagan. Se fomenta la violencia con un fin económico. O al contrario, al pedir el dinero se desincentiviza a la gente a hacer hurtos, ¿no? Porque si ellos saben que si roban luego va al rey, a lo mejor dejan de robar. Yo digo lo contrario, es una forma de control, de desincentivar. Bueno, sí, yo tampoco sé cómo se dice esa palabra. Lo que yo quizá puede ser, es una forma de verlo, yo quizá lo veo de otra forma. Sí, y en cuanto a la violencia local, es cierto que en unos ejércitos completamente desabastecidos, que pasaban muchas penurias, quizá esa violencia era fruto de pues, ese desabastecimiento, de que no tenían armas, de que no tenían comida, de que no tenían... Sí. La única razón que hago este comentario, yo cada vez que veo al rey escribiendo sobre lo que pasa en la frontera, es más bien, y ambos reyes, diciendo, estos fronterizos están locos. Si yo puedo, yo lo que quiero es controlarles. Que quieren hacer guerra está muy bien, pero cuando yo diga y como yo diga. Entonces yo lo que más bien veo, si algo es el deseo del centro a controlar lo que pasa en la frontera, pero a la vez la total incapacidad, en muchos casos, no siempre. Sí, sí. En cuanto a las... cuando un ejército ataca a su propio territorio, es muy común. Yo tengo bastante documentación de algunas poblaciones fronterizas que hablan de ataques de su propio ejército, por desabastecimiento de comida o de algún tipo de pertrecho, y lo buscan pues eso, con pillaje o con rapiña, y es bastante común. Incluso en los alojamientos, en los propios alojamientos se hacen muchísimas barbaridades. Y los libros de registro, lo último ya. Creo que hay poca diferencia, no hay prácticamente ninguna. Yo la única diferencia que encuentro, quizá, tengo más capacidad de ver mucha más información en menos tiempo.
más información, o sea, está todo más compilado, entonces tengo más capacidad de ver más cantidad de información, quizá. Bom, queria colocá-lo... Diga. Eu teria um comentário para a Érica. Pergunta a Maria José. Eu vou, se calhar, começar pela pergunta a María José. Quizás yo no he entendido bien, pero me parece que has dicho que al inicio del conflicto, al inicio de la guerra, que los portugueses que estaban establecidos en Castilla, que no sufrieron ni persecuciones, o quizás no lo he entendido bien entonces, ¿no? No es lo que quería decir. Vale, pues no, a lo mejor yo no lo he entendido. No, que no he querido decir eso. A lo mejor lo he dicho, pero no quería decir eso. Digo que en un principio, en algunas zonas, yo tengo documentación que me dice que había portugueses que se podían mantener allí y que incluso mantenían una vida relativamente normal. Es cierto que es muy en los inicios del conflicto y que enseguida las persecuciones comienzan, o las levas de portugueses para los tercios de portugueses. Solo era eso. Tenho só comentário para fazer a Érica. Enfim, ela, portanto, falou-nos de como os conflitos entre cortesãos eram exportados para a fronteira e resolvidos, às vezes, na fronteira, ou de como os conflitos que aconteciam na raia muitas vezes tinham o seu desfecho na corte, não é? E o comentário que eu teria a fazer, ou uma espécie de reflexão, é sobre a questão da centralidade, isto é, se aquilo que acontece em Lisboa, por exemplo, acaba por ter consequências na fronteira, será que podemos então falar de uma centralidade da fronteira e não de uma periferia? No fundo, tem um pouco a ver com essa questão, não é? A fronteira muitas vezes é vista como a periferia, como a margem do reino, e durante o conflito da Guerra da Restauração, pelo aquilo que tu apresentaste, ela torna-se central, no fundo, na vida política e na vida social do reino português, daquele período. É um comentário apenas. Bom, obrigada, João. Na verdade, eu acho que é assim, um bocado disso. A corte lisboeta e a fronteira alentejana, elas se tornam, naquele momento... Ok, claro que a corte é o espaço central, mas, de algum modo, o Alentejo compete, sim. O Alentejo compete como um espaço de poder muito importante. E, bom, para que se tenham ganhos, para que se tenham conquistas na corte, é preciso, muitas vezes, realizar ações na fronteira. É preciso realizar ações no espaço do Alentejo para que se tenha um reconhecimento no espaço cortesão. Então, tem essa relação bastante particular entre esses dois espaços, pelo menos nesse momento, sim. Queria colocar uma questão tanto à Maria José como ao João Pedro em relação ao seguinte. Creio, eu passei um pouco por esse tema da fronteira e não sei se me está a acompanhar, mais ou menos. Imagino que a vossa portanto, a imagem que ambos deram corresponde por completo àquela que eu também tive, mas porventura sem considerar a existência ao mesmo tempo da permanência de um conjunto de práticas absolutamente pacíficas e absolutamente inesperadas na fronteira. Ou seja, a fronteira é um misto desta violência, mas também de coisas espantosas, tal como entregar senhoras que se vão casar do outro lado, entregar cartas de outras pessoas, embora passem, a partir de certa altura, passam pelo governador das armas para serem censuradas do ponto de vista militar, inclusivamente a referência espantosa a uma alfândega existente durante a guerra, o que é uma coisa que não se está à espera, que haja uma alfândega durante a guerra.
Portanto, há um conjunto de práticas, de trocas. Há a questão dos espiões, obviamente. Há a questão também da punição exemplar dos espiões, de forma, por vezes, bastante violenta e brutal. Mas, evidentemente, estamos perante um modo de vida da cavalaria. Isto é, a cavalaria profissionalizada, porque é o único exército que se pode profissionalizar através da pilhagem. Portanto, o outro exército está de facto, dos anos 40 e 50, está completamente desmantelado e, portanto, mantém-se. É uma forma de alguma forma, a guerra se manter através da existência de uma cavalaria de pilhantes. Aliás, é curioso verificar que em certas cidades da fronteira se criaram companhias de pilhantes locais, não é? Portanto, que se dedicavam à pilhagem. A minha questão é a seguinte, e é sempre a minha perplexidade. Ao mesmo tempo, temos pedidos para se estabelecer tréguas. Há tréguas feitas entre câmaras ao Condado de Niebla, não é? E há petições sucessivas ao rei para que acabem as entradas. Como é que, a nível local, se mantinham as relações entre a cavalaria dos pilhantes e, pelo menos, uma parte da população representada pelas suas câmaras, não é? Que faziam essa petição. Estamos perante uma situação de extrema conflitualidade interna. Posso talvez começar, vou tentar responder o mais breve possível. Bem, professor, a fronteira é efetivamente, por excelência, um espaço ambivalente, no qual a vida se desenvolve sempre dentro de uma dialética simultaneamente de conflito com os que vivem do outro lado da fronteira, mas também, às vezes, efetivamente, cooperação. Existem também conflitos, efetivamente, dentro do lado português, por exemplo, entre as companhias de cavalaria, as companhias de pilhantes que têm interesse económico mesmo em participar nessas entradas, nessas correrias, e uma população local que muitas vezes deseja, efetivamente, o estabelecimento de tréguas. Aquilo que eu vejo muito também, a parte das vezes, é que se os militares querem fazer uma entrada, conseguem fazê-la. Não existe, por parte das autoridades civis, a capacidade de impedir a ação dos militares. Portanto, quer dizer, essa seria, para ser breve, a resposta que eu teria para lhe dar. Isto é, há de facto conflito entre portugueses e castelhanos, há conflito no seio dos próprios portugueses, do próprio Reino de Portugal, porque há interesses que se opõem, claramente. Quer dizer, há quem tenha interesse em manter contactos regulares com Castela e há quem tenha interesse também na própria guerra. E, portanto, é uma situação efetivamente de uma grande ambivalência, uma dialéctica contínua. Mas, de um modo geral, a percepção que eu tenho, efetivamente, é que se os militares pretendem levar a cabo um ataque, não existe força que os consiga deter, realmente. Gostava só de dar um aviso, o coffee break apenas de 10 minutos para podermos encerrar, por favor.